Olá pessoal, eu sou a professora Carla da Belotto & Belotto Redações e hoje nós vamos falar sobre os 5 possíveis temas para as redações de 2019. Seja Enem, seja outros vestibulares, é importante a gente estar por dentro dos assuntos que podem ser o nosso tema de redação. Então, para começar, iremos falar inicialmente do combate às epidemias no Brasil. Esse ano, nós temos diversas epidemias de doenças, algumas erradicadas e outras não, que, assim, estão assustando toda uma sociedade. Sim, as DSTs, por exemplo, são uma das doenças que vem trazendo um problema social muito grande. Por exemplo, tem um dado que foi publicado em uma das matérias do Guia do Estudante, que fala que em 2013 os casos de sífilis no estado de São Paulo cresceram 603% entre jovens de 15 e 24 anos. Então isso é uma das questões assustadoras. Outro tema muito importante dentro ainda do combate às epidemias seria a questão do sarampo, né? Nós estamos enfrentando uma epidemia de sarampo assustadora e por falta da vacinação adequada, que não necessariamente nesse caso é culpa do Estado, mas sim de nós que não tomamos a vacina da forma adequada. Uma boa porcentagem da população não vem se vacinando e isso gera um reflexo para toda a sociedade, sim? Então é legal pensar nessas epidemias, não só o sarampo. Nós tivemos o caso da febre amarela no começo do ano passado e desse ano recorreu. Nós tivemos o caso, o sarampo, as DSTs, então são diversas doenças que estão voltando, né, e entrando em situação de epidemia, e isso é péssimo para a sociedade. Então esse é o tema 1. O segundo tema, pessoal, são as doenças mentais no Brasil e no mundo. Mas quais são as doenças mentais? Depressão, ansiedade, burnout, são diversas doenças, sim, recorrentes talvez da modernidade líquida, inclusive de Bauman, que daria pra gente relacionar, mas também de toda essa vida muito corrida que a gente leva, pouca atenção para si mesmo, mais um olhar para fora, um olhar de vitrine, né? Eu quero que as pessoas me vejam assim, mas não necessariamente eu sou assim. Então, eu tenho diversos perfis, os das redes sociais, e o meu, que às vezes é o que está mais triste, é o que precisa de ajuda, mas eu não tenho a quem recorrer. Então, esse é um tema muito discutido agora. Nós inclusive temos o Setembro Amarelo, né? Só para vocês terem uma noção, 90% dos suicídios que acontecem no país são de pessoas que têm algumas dessas doenças mentais que eu citei para vocês. Então não é tão incomum quanto a gente acredita, e é muito necessário que nós tenhamos tratamentos para isso, sim, que nós tenhamos pessoas olhando para as pessoas que têm essas doenças mentais, certo? Dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente da saúde, dentro do ambiente laboral, que é o de trabalho. Então são diversos locais que a gente precisa olhar com um pouco mais de carinho, sim, para conseguir tratar dessas doenças e dessa sociedade que vem adoecendo como um todo. O terceiro tema, meus queridos, é a preservação do meio ambiente. Vocês acreditam que se estão acompanhando os jornais, vocês acabaram vendo que o INPE, né, ele publicou, o INPE é um Instituto de Pesquisa Nacional, tá? E ele publicou agora que o Brasil, esse primeiro semestre de 2019, foi desmatado mais de 80% a mais do que o primeiro semestre de 2018. Então são dados que vêm nos preocupando. O Brasil entrar e sair de determinados acordos, entendeu? De meio ambiente, as questões da Amazônia, o indígena na Amazônia como um dos poucos preservadores interessados em cuidar, né, da saúde do nosso meio ambiente. E esse olhar que a gente ainda tem como Brasil, de acreditar que as matérias-primas ambientais, elas são infindáveis, e elas não são. Então esse é um tema que vem sendo há muito tempo discutido, mas eu acredito que esse ano ele esteja em alta, sim, e a gente precisa analisar com muito carinho, porque esbarraremos nele, seja nas questões de geografia, de história, mas de biologia e também na nossa redação, ok? O quarto possível tema de redação é
a educação domiciliar. O que seria a educação domiciliar, Carla? As propostas que vêm já, né, da Câmara dos Deputados há algum tempo, não é desse ano, desse novo governo, sim, mas esse novo governo defende a pauta também, certo? Estamos discutindo muito a respeito da educação domiciliar. O que seria isso? Os alunos estudarem em casa. Mas quem os orientaria? Né? Qual seria a preparação desses orientadores? Existiria algum tipo de prova para medir se esse aluno tem o conhecimento adequado para determinada série? Será que isso ia dar certo no Brasil? Será que isso ia dar certo como dá em outros países? Será que a nossa sociedade está preparada para isso? Será que hoje esse é o primeiro problema que a educação tem? Então é isso que nós precisamos olhar. Diante de um tema desse de redação, do número absurdo de analfabetos funcionais que nós temos, que leem, por exemplo, e sabem, conseguem pegar um ônibus, sim, porque conseguem interpretar o letreiro lá do ônibus e tudo mais, eles não conseguem interpretar um texto, apesar de conseguir pegar o ônibus, metrô e tudo mais. Então isso é uma coisa muito importante de nós verificarmos. Será que essa é a solução para a educação do nosso país? Será que os pais terão disponibilidade de tempo ou de grana para poder bancar pessoas a orientar esses alunos? Sim? Qual será o espaço para isso? E aquela educação que é uma proposta desse governo também, mas é pro ensino médio do governo anterior, que é de uma parte da educação ser feita online de casa? Será que todo mundo tem acesso à tecnologia para isso? Será que o Estado oferece essas ferramentas para a sociedade estudantil? Então é isso que nós precisamos pensar diante de um tema tão complexo que na fala parece muito simples, mas na prática é muito diferente. O quinto e último tema que nós discutiremos, certo, é a pós-verdade e as fake news no nosso país e no mundo. Pós-verdade, não sei se vocês conhecem esse termo, é um termo que foi adicionado ao dicionário de Oxford em 2016, certo? Que é uma verdade que não necessariamente é verdade, mas dita tantas vezes, principalmente diante das mídias sociais, a gente acaba acreditando, sim? Isso elegeu Donald Trump nos Estados Unidos, elegeu não, auxiliou a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, pode vir a ter auxiliado a eleição do Bolsonaro agora aqui no Brasil também, mas é muito legal a gente pensar assim, às vezes eu vejo diversas matérias nas redes sociais, seja ela o Facebook, Instagram, Telegram, o que vocês quiserem, mas aí, o que acontece? Eu vejo essas matérias na rede social tantas vezes, mesmo elas sendo falsas, eu acabo acreditando na veracidade das mesmas. E isso, inclusive, me faz pensar em uma frase de Joseph Goebbels, que era o porta-voz de Hitler, né, no período do nazismo. Ele dizia que uma frase repetida várias vezes se torna verdade. E não necessariamente ela tem que ser verdade. Portanto, isso é muito importante. O ano passado já discutiram no Enem, né, a questão da manipulação dos dados e a gente vivendo nessa bolha social, sim. E a mesma bolha social que nós vivemos, ela também pode fazer com que acreditemos em determinadas coisas que não são de fato realidade, ok, pessoal? Então, por hoje, são apenas esses 5 temas, sim? Espero vocês numa próxima. Tchau, tchau!